Eu quero conversar agora com o Bruno Pinheiro, que está já na COP lá em Belém do Pará e vai trazer mais informações para a gente a partir de agora. Seja muito bem-vindo, meu amigo. O que você conta aqui hoje no nosso 3 em 1? Oi, Evandro, ótima tarde a você. Que bom conversarmos, né? Hoje um local um pouco diferente, esse ambiente onde os jornalistas se reúnem, uma ala, na verdade, é muito grande essa estrutura aqui da COP, onde as reuniões estão acontecendo. A gente espera, inclusive, daqui a alguns minutos, uma entrevista com o ministro Celso Sabino, ministro do Turismo, que está aqui já, e já ele conversa conosco também aqui ao vivo. Mas ainda olhando para o discurso do presidente Lula. Foram duas oportunidades. Ele recebeu na parte da manhã os chefes de Estado, cerca de 50 líderes. Logo na sequência teve também reuniões como as que aconteceram no dia de ontem. Foram 9 reuniões e hoje Lula fez um forte discurso. Discurso com vários recados, alguns indiretos e outros diretos. Na verdade, recados chamando a atenção. Antes ele já alertava para esse investimento, para esse fundo que o governo brasileiro anunciou no dia de hoje e a gente viu inclusive numa entrevista coletiva do ministro Fernando Haddad. Mas Lula fez um discurso muito forte, muito duro, dizendo sobre os combustíveis. A gente vai inclusive rever agora essa fala do presidente Lula hoje um pouco mais cedo. Evandro. Estou convencido de que, apesar das nossas dificuldades e contradições, precisamos de mapa do caminho para planejar, de forma planejada e justa, reverter o desmatamento, superar a dependência dos combustíveis fósseis e mobilizar os recursos necessários para esses objetivos. Evandro, esse foi o discurso do presidente Lula hoje um pouco mais cedo, depois teve o lançamento, né, na hora do almoço, teve um discurso, a gente viu aqui a fala do ministro Fernando Haddad, inclusive, dizendo que já alcançaram cerca de 50% dos investimentos do que era esperado para a COP30. E aí, agora no finalzinho, teve um questionamento internacional, da imprensa internacional, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, justamente sobre o risco desse investimento. E eu fiz um recorte aqui do que a ministra respondeu, dizendo que os aportes foram uma surpresa, o que foi anunciado já hoje, que eles não esperavam que esse valor fosse anunciado já nesta quinta-feira, e disse que quanto ao risco é muito pouco. Disse que vai ter um ganho muito alto, que vai ter uma garantia de retorno. Ela foi até redundante, dizendo 2 vezes sobre a garantia de retorno e que o sistema operacional desse investimento é muito seguro. E que além do retorno, de ter a segurança do retorno, existe também uma garantia à vantagem do ponto de vista ambiental. O ministro Fernando Haddad foi até um pouco mais otimista sobre esse fundo, sobre esse investimento, né? Que chega a falar tipo o que seria uma espécie de uma renda fixa, dizendo que eles conseguem receber, esses que vão investir, até 2 vezes mais, ou seja, muito mais do que o dobro desse investimento e reforçando também o sistema operacional. Então a ideia é que a Alemanha amanhã faça um anúncio também de quanto vai investir nesse fundo. O governo brasileiro segue muito confiante nessas reuniões que estão acontecendo ainda nesta quinta-feira. Evandro, a gente volta logo mais com outras entrevistas e a repercussão. Ontem eu te disse, né, sobre a dificuldade das hospedagens, mas hoje ainda a gente conseguiu ver uma outra realidade sobre o alto custo, inclusive de alimentação, não só de hospedagem, e muita coisa está em obra aqui. Muita coisa está acontecendo. Não somente a reunião, mas a estrutura em si da COP30 ainda está sendo finalizada. A gente segue acompanhando essas repercussões e esses anúncios que serão feitos ainda hoje, logo mais após a última reunião do expediente. Evandro. Ô Bruno Musa, peraí que eu quero conversar um pouquinho contigo, só quero trazer o cardápio, o preço dos cardápios que foram enviados pelo Bruno Musa, pelo Bruno Pinheiro, pelo Bruno Pinheiro no nosso grupo. Pode jogar aqui no telão, por favor, eu já vou conversar com o Bruno. E aí eu consegui entender por que o Bruno está fazendo só uma refeição por dia. Ontem ele reclamou aqui que só tinha tomado um café da manhã e depois ia almoçar quase 4 horas da tarde, mas também, gente, olha isso. O café latte, R$30. O cappuccino, 30. A água mineral de 350 ml lá na COP, R$25. O refrigerante de 350, latinha, 25. O expresso de 60 ml, aquele que você faz, que você não paga nem R$11 aqui na Paulista porque você fica revoltado. Lá,
está custando R$25. Agora, se você quiser comer, a coxinha de carne, ela tá mais em conta, R$30. Se você quiser algo mais específico da região, como a coxinha de tacacá, aí você vai pagar 40, assim como se você quiser um croissant, assim como a empada e um pão de queijo, está custando R$30 lá na Coop 30. Diante disso, Bruno Pinheiro, qual foi a sua escolha aqui nesse cardápio assim, tão acessível da Coop, digamos assim, hein, meu amigo? A gente escolheu, já antes do jornal, do Tempo Real, que começa às 2h, a gente escolheu um almoço ali para tentar comer rápido. Eu fui até um restaurante para pegar um caldo de abóbora, na verdade, que o que tinha era uma opção, mas eu fui informado que logo pela manhã teve uma falta de energia por cerca de 4 horas. E aí o restaurante não conseguiu servir nenhuma refeição dessa que você leu aí, dos que seria o executivo. Então tinha só um salgado. Eu escolhi uma coxinha de carne. E aí a sobremesa também ficou salgada, porque chega a quase R$40 para comer um chocolate ou algo semelhante. E aí só tem Evandro, um local que está atendendo. Não sei se a gente consegue fazer um giro. Dá para fazer um giro? Não sei se dá para fazer, Evandro. A imagem ao vivo. Se der para chacoalhar a imagem, não tem problema. Se não for achar ruim, Evandro, é o ao vivo. Imagina. Nosso cinegrafista. Não acha ruim nada aqui, não. Me ajudando aqui, me auxiliando. Mas, lá na frente, Evandro, é a lanchonete ali. Somente esse tipo de quiosque, né? Então, existe um aqui, onde estão os jornalistas, e tem outro na área externa. Acontece que os outros não estão funcionando, não foram liberados ainda. Ou seja, estão em obra. Então, esse ali é o local que está funcionando, mas houve uma falta de energia por quase 4 horas hoje, o que dificultou servir uma refeição normalmente. Então, quem chega ali vai comprar ali uma água por valor de R$25, tem uma coxinha chegando quase o valor de R$40. É o que tem aqui na parte de dentro. E se for lá fora? Se for lá fora, também tem como ir lá fora. Acontece que é muito longe, é muito distante, porque a segurança está totalmente reforçada aqui no entorno onde o evento acontece. Agora, aqui no interior, aqui dentro, tem uma lata de água, que é a mesma quantidade de água que está sendo comercializada a R$25, que é oferecida sem custo para os jornalistas. Então, pelo menos a água é de graça aqui durante o dia. Mas quem for comprar uma outra água, essa sim está saindo R$25. E aí é um valor que acaba também refletindo em outros locais. Ontem fomos jantar, né, o nosso almojanta ontem, e um executivo que ficou algo em torno de R$89,90, mais ou menos. Isso só para ter uma noção dos valores que estão sendo comercializados, aplicados. A expectativa é que amanhã outros restaurantes começam a funcionar, mas ainda estão organizando, realmente colocando ali os últimos detalhes, porque de fato muita coisa ainda não foi liberada para o evento que já está acontecendo, Evandro. Exatamente, Bruno Pinheiro. É o verdadeiro perrengue chique, né? Se a gente olhar pelo preço das coisas ali. Bruno, já converso contigo, meu amigo. Obrigado por trazer as impressões, as falas das autoridades, mas também os bastidores, essas curiosidades que a gente gosta de acompanhar. Vamos trazer novamente aqui o nosso cardápio especial do pessoal da Coop, que deve ter sido baseado em quem pode pagar por euro, libra esterlina, dólar, né? Provavelmente não em reais. Mas o pessoal tá falando, mesmo assim, café aos 5 euros, o pessoal tá revoltado ali no Twitter, entendeu? E aí eles falam aqui comigo. Do meu lado do agro, só um pequeno parênteses, se o governo brasileiro quisesse promover a cafeicultura nacional, tava aqui um bom momento para, né, ter essa valorização da cafeicultura, mas enfim, só um pequeno comentário aqui. Mas a Mari já participou de outras COPs e ela disse que pode ser pior, né, Mari? Pode ser pior, gente, porque olha, só para vocês terem uma noção, na COP 28, que foi em Dubai, vamos lembrar que a gente está falando do deserto, então, eu me lembro de que não tinha distribuição de água. Então, essa distribuição que o Bruno falou, pra gente é meio que, né, assim, a gente não percebe o quão valioso é isso, mas lá na COP 28 em Dubai, realmente era só água à venda, latinhas, essas geladeiras, né? E, de fato, a gente precisa pensar que tem delegações, por exemplo, de países mais pobres e que não tem como arcar com esse tipo de custo. Então, isso também é uma coisa interessante, porque a gente está falando aqui, brinca, mas, de fato, para quem pode pagar em euro, em dólar, não sente tanto. Mas e para quem está numa moeda, às vezes, mais desvalorizada do que a brasileira, né? Então, vale entender também isso ao longo da COP, porque ela nem começou, né? Tá só começando. Ô, Piperno,
Você pagaria R$40 numa coxinha de tacacá? Não, mas eu vou te falar uma coisa. Até fazendo aí, enfim, um paralelo. Lá no Vaticano, enfim, naquele momento lá da cobertura dos funerais do Papa, sim, então a avenida lá, né, que dá na Praça de São Pedro, ela tem uns cafés, uns pequenos restaurantes e tal, né? E eu tomo 1000 cafés por dia. Toda hora ia lá bater o ponto e gastar em euro. Olha, era mais barato que esse. E tem um detalhe. Porque pagava 4. Bom, tudo bem, cheguei a tomar café de 5, mas um café maior. Mas 60 ml, né? Cara, vem assim o café, né? Não, mas então... não, é pequeno, Bruno, mas também tinha de tamanhos diferentes, sim, né? Sim. Aí tem um café que fica praticamente na cafeteria meio que de esquina, assim, porque a praça é assim, depois, né, fica mais redondo, né? Então, quando termina a parte lá da linha reta, tem um café à esquerda, que me informaram que era o café onde o Papa Francisco ia lá. Afinal de contas, Papa também bebe café, né? E aí era mais ou menos esses preços. Pois é. Por isso que eu tô achando... Então a gente está bebendo o café do Papa lá na COP. Com esse preço, provavelmente sim. E aí, só também algo que eu lembrei. Ano passado eu participei da COP16, que é a COP da biodiversidade. Tem várias COPs, né? O ano passado, e foi na Colômbia. E tinha café de graça. Olha só. Juan Valdez, né? Porque isso, o colombiano se vende, né? O colombiano, ele sabe vender o café. Aqui a gente acho que perdeu um pouquinho essa oportunidade. Zé Maria Trindade, você que é mineiro, dá para pagar 30 no pão de queijo lá na COP, meu amigo, se desse muita vontade? Eu não vi o preço do chopp aí, não, mas imagino que deve ser, né? Mas, olha, parece aeroporto, né? Eu me sinto escalpelado no aeroporto, eu não sei o que passa. Já me avisaram os empresários que é o aluguel ali da área que é muito caro. Pode ser também que o aluguel desta área ali tenha sido colocado de uma forma muito cara, mas é incrível como existem alguns tipos de empresários de ocasião. Isso não é normal, né? Isso é uma coisa de ocasião. E é um retrato claro do que faz o monopólio de qualquer setor na economia. Se houvessem ali vários quiosques e tal, não seria desse preço, porque evidentemente o outro abriria em frente pela metade do preço ou menos de metade. Então, Zé, só para te dar uma informação, já que você citou o preço do chopp, então lá na Praça de São Pedro também vende cerveja, né? E aí você toma a cerveja de 6 a 8 euros e tal, porque eu fiz isso. Eu pedi pro Bruno Pinheiro depois consultar o preço do chopp, porque eu também me interessaria por tomar um choppzinho gelado numa terra quente, igual o Belém do Alzerino, igual o Belém do Pará. Mas eu vou trazer informação para você já, Zé, porque nós dois, por exemplo, faríamos isso se estivéssemos lá. Bruno Musa, além de toda essa situação, tem a hospedagem também, que não foi nem um pouco barata. Se ficar em hotel, né? Porque senão fica em container lá que estavam montando, né? Mas o Zé tirou da minha boca o que eu ia falar. Essa situação de monopólio, que muitas vezes são barreiras impostas pela própria burocracia em volta. Ele citou, por exemplo, do aeroporto. Hoje eu estava discutindo, justamente hoje, veio a calhar com um cliente meu, da parte de investimentos, do meu dia a dia, e a gente estava falando, olha, no Brasil você sai de casa preparado para saber por onde vão te enganar. É o tempo todo assim. Só que aqui fica muito mais fácil culpar o dono da cafeteria, né? Pô, o cara ele quer cobrar R$30 um café, R$40 um pão de queijo. Mas é isso. A situação é de monopólio. Não permitem que novos entrantes entrem no mercado como um todo. Eu fui esse ano que eu estava indo, inclusive para a Itália, de manhã, no começo do ano com a minha família, e eu fui tomar uma cerveja no aeroporto, estava R$37. Eu peguei e devolvi, porque era uma long neck, R$37. Ou seja, eu me nego a fazer isso, porque lá você tem todas as barreiras, é uma dificuldade muito grande, impostos, aluguel muito alto, a infraero que dificulta tudo. No Brasil é assim. Então nós temos uma situação cultural no Brasil que é onde se pode... você cobre e extrai o máximo possível. É cultural de todas as partes. Enquanto isso, as barreiras estatais continuam massacrando grande parte do empresariado, né? Agora, saindo um pouquinho dessa perfumaria da COP, né, Mari, dessas questões de bastidores, das curiosidades, eu quero voltar a falar sobre a maneira como a Europa se comporta, e ela veio em peso na COP. Dentre as nações que podiam mandar suas lideranças, a Europa, sim, está participando, de fato, com as suas principais lideranças. China mandou segundo escalão, Estados Unidos sequer querem participar. Exatamente. E como que nós acompanhamos esse debate em que há uma vontade de investimento da Europa
que ao mesmo tempo, digamos, exige bastante do Brasil em termos de conservação, inclusive para fechar outros tratados que já estamos acompanhando historicamente, mas que não cumpriu e não cumpre a sua parte em seu território, digamos assim, Mari? Pois é uma trama bem curiosa da gente reparar, né, nesse ambiente de COP, mas inclusive depois disso, porque vamos lembrar que, primeiro que Noruega, Alemanha já vem aportando ali recursos para o Fundo Clima, isso se fala há anos, e até hoje fica aquela dúvida, né? Foi usado? Não foi usado? Onde que está esse dinheiro do Fundo Amazônia, né? De que forma ele foi utilizado, se de fato foi? E aí a gente olha então para o TFFF, um novo fundo, um novo recurso, digno o objetivo, né, de preservar, recuperar as florestas nativas, e então com essa sinalização de Noruega, de Alemanha, aportando mais recursos agora no TFFF. Mas, olhando pela perspectiva global e colocando o agro nessa receita, a gente precisa olhar para dois temas, né? Então, primeiro, e já foi falado aqui, União Europeia e Mercosul, se esse acordo sai ou não, e se sair, vai sair pela lei antidesmatamento da União Europeia? Porque vamos lembrar que tem a UDR, que é essa lei antidesmatamento da União Europeia, em que os países da União Europeia concordaram em fechar o cerco para o desmatamento e exigir comprovações, a gente volta na questão da rastreabilidade, exigir comprovações de que nenhuma matéria-prima das 7 cadeias que eles elencaram, então a gente está falando de soja, pecuária, madeira, enfim, tem algumas outras, mas a gente está olhando ali então para uma demanda da Europa de não desmatamento 000. Mesmo que a gente possa aqui no Brasil, por conta do Código Florestal, para a União Europeia é 0 desmatamento. E aí eles querem que o Brasil e outros países, né, obedeçam a essa demanda, obedeçam aos critérios que eles estão impondo. A gente precisa atender da forma como eles querem. Então, assim, não é bem assim, né? Então, vamos olhar os dois pesos e duas medidas, né? Porque se, por um lado, eles estão aportando esses recursos no TFFF e a gente precisa entender muito bem a governança desse dinheiro, se esse dinheiro vai de fato chegar lá nas comunidades extrativistas quilombolas que vivem da floresta, né? Porque existe um grande caminho para se percorrer esse dinheiro, e ao mesmo tempo é a mesma União Europeia, são os mesmos países que estão exigindo lei antidesmatamento. Então, assim, é importante a gente colocá-los no lugar deles, de que, se for para aportar recursos, que ótimo que seja, e que isso tenha uma governança e uma clareza, e que, se for para cobrar o antidesmatamento, o 0 desmatamento, que haja também transparência e que haja, inclusive, um comportamento dos países europeus de estar abertos a ouvir a realidade brasileira, que é uma realidade dos trópicos, que é uma realidade de agricultura de baixo carbono. Então, importante a gente acompanhar esses dois temas, porque eles se complementam, e a COP30, sem dúvida, é o momento para falar sobre isso. Mari, obrigado pela tua participação hoje. A gente vai fazendo essa cobertura juntos aqui. Um abraço para você, viu? Agora, 5h24, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. E eu quero agora estabelecer um debate político também sobre a COP, sobre as manifestações das nossas autoridades e a maneira como elas têm se posicionado diante dos países que participam e que enviaram os seus grupos para a COP30 em Belém do Pará. Por isso, vamos retomar aqui a fala do presidente da República nesse discurso que ele fez nesta quinta-feira, e eu quero depois jogar para os nossos amigos comentaristas. Vamos lá. Estou convencido de que, apesar das nossas dificuldades e contradições, precisamos de mapa do caminho para planejar, de forma planejada e justa, reverter o desmatamento, superar a dependência dos combustíveis fósseis e mobilizar os recursos necessários para esses objetivos. Acha que o presidente da República está falando o que a comunidade internacional quer ouvir, ou o que o Brasil já faz, já pratica e dá como exemplo para a comunidade internacional? Não, veja, eu acho que são coisas complementares, Evandro, porque o Brasil, de fato, faz muita coisa. Então, a gente acabou de falar aqui de boas práticas, por exemplo, do agronegócio, da maior parte do agronegócio. Eu me lembro que eu fiz muitos jogos de futebol do time lá do
Cuiabá. Enfim, o Cuiabá jogou Série A até o ano passado, tal, joga num belo estádio lá, que foi estádio de Copa do Mundo, e lá no estádio tinha uma placa lá, enfim, Cuiabá, capital do agro, não sei o quê, do agro sustentável, que preserva 90% das áreas. Então, vejam, usavam o futebol para divulgar uma boa prática do Estado. E o Mato Grosso se tornou um dos celeiros, né, do país, e um Estado grande exportador, com boas práticas. Existe desmatamento? Claro, mas isso não é dos produtores que estão realmente compromissados com essas boas práticas. Então, eu acho que é muito fácil também apedrejar o Brasil, e é sempre muito necessário que o Brasil faça a sua defesa, que o Brasil exponha aquilo que ele faz de correto, principalmente em um encontro de abrangência mundial como é esse. Ô Bruno Musa, eu repito a pergunta para você. O presidente Lula está falando sobre algo que o Brasil, ou do qual o Brasil é exemplo, ou ele só está dizendo que a comunidade internacional quer ouvir, como já vimos e acompanhamos em outras COPs? Veja, voltamos na frase que eu mencionei anteriormente do Milton Friedman. A gente tem que analisar não pelas intenções, mas sim pelos fatos em si, pelos números. Ou seja, temos fatos aqui no país? Eu acho que sim. Eu acho que o Piperno trouxe um ponto interessante. Se nós olharmos, por exemplo, as fontes alternativas de energia no Brasil, o Brasil hoje é um país que produz energia limpa, fonte hidrelétrica, que se não me engano são 75% da fonte vem de hidrelétrica. A gente tem, obviamente, todos os problemas de corrupção envolvendo Angra, que seria a nuclear, é uma importantíssima, que durante o tal do politicamente correto, muitos países voltaram atrás durante a pandemia, agora já estão reativando as suas usinas nucleares, que é uma das mais limpas e mais estáveis fontes de energia do mundo. Mas acho que sim, o Brasil é um dos países que mais produz fonte de energia limpa. Então, algo concreto tem, né? Algo foi sendo feito ao longo do tempo com relação a isso. Mas uma coisa que eu chamo a atenção, e não tem a ver com o Brasil, tem muito a ver também com a imagem que a gente vê, que eu volto na intenção e olhar os fatos. Por exemplo, quando a gente fala assim, olha, a China, por exemplo, produz muito carro elétrico. Será então que só porque tem muito carro elétrico, aqui no Brasil cresceu o número de carro elétrico, então agora eu sou limpo? Cuidado, como é que você... Quando você liga o carro na tomada, da onde é a fonte alternativa daquele país? Muitas vezes é queimando carvão. Então, tem que tomar cuidado com isso para olhar nas entrelinhas e volta o tema. Não politizar, porque parece que se defende energia limpa é só de esquerda, se é contra, virou direita. É muito raso esse discurso. Então, eu acho que os combustíveis fósseis serão necessários por muito tempo, mas o Brasil, obviamente, teve avanços importantes ao longo dos últimos tempos. Fala, Zé Maria Trindade. Olha, o Brasil está no topo da transição. Eu conversei muito com o deputado Arnaldo Jardim, que foi o relator do Combustível do Futuro, e ele explicando detalhadamente o que é o biocombustível, a biomassa e a possibilidade do Brasil produzir vários tipos de energia, além da hidrelétrica, que é uma energia considerada limpa, né? Existem outras e outras, como a eólica, como a solar, que cresce muito, chegou ao ponto de sobrar energia em determinados horários, né? Já provocou um problema de transmissão. Então, assim, o Brasil está no topo desta transição de produção de energia elétrica. E o Brasil tem que falar isso para o mundo, porque outros países não terão essa possibilidade. Então, com tantas possibilidades. O nosso carro a álcool aqui, que veio lá de trás do regime militar ainda, é uma vitória e é um grande projeto até hoje, né? No mundo inteiro. Nenhum país tem um projeto tão bom e essa possibilidade, a distribuição de álcool pelo Brasil inteiro e bicombustível, uma qualidade excelente dos carros bicombustíveis. Então, assim, o presidente Lula está falando o que eles querem ouvir. Isso é evidente, mas tem o que entregar, tem as tais garrafas para entregar. Agora, um detalhe que a gente aqui no Congresso, a gente tem a possibilidade de ter contato com vários debates. E, às vezes, nos surpreendemos, como eu fiquei muito surpreso, ao entender que a energia nuclear é a grande novidade do momento, é a vedete do momento. Construção de pequenas e médias usinas nucleares, sim, nada gigantesca como Angra 1, Angra 2, aquelas coisas gigantes, né? Umas coisas menores, umas usinas menores. Isto é tendência e é a energia mais limpa do mundo, por incrível que pareça, com a possibilidade, inclusive, de enriquecimento das pastilhas, que são rejeitos até hoje que ninguém sabe o que fazer.
Mas, enfim, o Brasil está mesmo no topo dessa possibilidade de produção de energia limpa e transição energética.